Olá pessoal, aqui é Pedro Gonzaga e eu estou no Instantâneo para falarmos de arcadismo no Brasil. A partir do enriquecimento das cidades de Minas por causa do ouro, surge nessas cidades uma incipiente burguesia brasileira, movida por esses ideais iluministas e também por uma certa ideia de liberdade que viria, como vocês podem supor, depois a desembocar na tentativa de criar um país por meio da Inconfidência Mineira. Neste círculo burguês, nós temos também a influência de uma figura muito forte na história portuguesa, que é a figura do Marquês do Pombal. E esse contexto todo, então, dá as características sociológicas do nosso arcadismo, ou melhor dizendo, do arcadismo brasileiro. Os vestibulares do país costumaram cobrar, no seu histórico, 3 autores árcades em suas provas. O primeiro deles chamava-se Cláudio Manuel da Costa, um poeta de transição, há alguns aspectos ainda barrocos em sua obra, e as pedras de Minas, a natureza mineira, como talvez nenhum outro dos poetas do período, se impõe em sua poesia quase como aquela velha e boa dicotomia, aquele velho e bom dualismo barroco. De um lado está, então, a dureza da pedra, do outro lado, a suavidade do poeta. No entanto, este Cláudio Manuel também, claro, tem as características dos poetas árcades. Nota-se em sua obra a presença desses pastores, a fantasia rural, o idílio campestre, e o aluno, ao encontrar um poema de Cláudio Manuel da Costa na prova, no Enem ele já apareceu também, devem considerar os alunos, ao verem este poeta, 2 possibilidades. Ou estamos diante, então, desses poemas de transição, ainda tensionados pela estética barroca, ou estamos diante desses poemas mais suaves, esses poemas, então, voltados ao mundo clássico e ao pastor como tema central da obra. O segundo poeta importante de nosso arcadismo, talvez o mais conhecido de todos, é aquele poeta chamado Tomás Antônio Gonzaga. Como nenhum outro dentro do período, Tomás Antônio Gonzaga vestiu a fantasia do pastor-poeta, e lembrem vocês que ele se tornou Dirceu, aquela voz que canta seu amor muito doce, um amor campestre, numa vida mansa junto à natureza, para sua Marília. Marília, que vocês deviam lembrar e devem lembrar, era uma personagem real desse círculo mineiro em que vivia o Tomás Antônio Gonzaga e que chamava-se Maria Doroteia, e ela passa então a se chamar Marília dentro do poema. Este poema em 3 partes, sendo que a primeira é a mais famosa, é então um canto de louvor às delícias da vida rural, e o próprio poema faz questão de dizer isso quando anuncia: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Em que sentido ele está dizendo isso? Eu não sou um pastor que vai pegar no pesado. A minha vida de pastor, se vocês seguem lendo o poema, será uma vida que muitos talvez gostassem de levar hoje em dia, se fosse assim, ser pastor. Bebendo vinho, lendo um livro, sem grandes emoções, sem grandes sustos, uma vida quase que de hotel fazenda hoje em dia, nós poderíamos comparar. E este poema, que depois tem mais uma segunda e uma terceira parte, já não mantém a mesma fluidez, nem a mesma suavidade, porque devemos lembrar, Tomás Antônio Gonzaga, como muitos poetas do período, vão ser enquadrados dentro da Inconfidência Mineira, e cada qual pagando um preço mais alto. Cláudio Manuel da Costa, que falamos anteriormente, será inclusive morto dentro desse processo. Alguns não sabem se ele se matou ou se foi matado, como se costuma dizer. E o Tomás Antônio Gonzaga vai enfrentar então um ruidoso processo que terminará com o seu exílio. Então vejam que a segunda parte já pertence a esse segmento que ele está na prisão. E a terceira parte, já escrita na África, no seu exílio, não guarda mais as características deste pastor lírico que era Dirceu, e o amor dele por Maria também começa a se desfazer entre misturas de experiências pessoais e outros assuntos que apenas o agrupamento num só livro tem em comunidade. O terceiro poeta fundamental de nosso arcadismo, que produz um tipo de poesia épica, deve o nosso aluno lembrar que a poesia épica contém um caráter narrativo em sua construção, geralmente a presença de heróis e de figuras em combate. Os nossos clássicos épicos, o maior deles é o Lusíadas, e este é o modelo de Uruguai de Basílio da Gama. Aí está o nosso terceiro poeta, Basílio da Gama, um homem de extrema habilidade na versificação. O poema é narrado em 5 cantos e não 10, como os Lusíadas, em versos decassílabos. Aqui sim há uma comparação positiva, são versos do mesmo tamanho que os Lusíadas utilizou, de Camões, mas vale a pena lembrar para o aluno, já foi questão de prova, estes versos são brancos, lembrando que o verso branco é aquele que não possui rima. Aqui Basílio da Gama vai nos contar a história das guerras guaraníticas e daquele Tratado de Madrid em que Portugal e Espanha trocam pedaços de seus territórios, a colônia de Sacramento,
pelas missões jesuíticas. No entanto, devemos lembrar que os jesuítas associados aos índios e proscritos pelo Marquês do Pombal como ordem, não vão entregar tão facilmente essas possessões. Ao longo do poema, nós veremos os heróis portugueses e espanhóis, o comandante da expedição portuguesa Gomes de Andrade e o Catânio, o comandante espanhol, se juntarem então nesse esforço de vencer os índios e os jesuítas. O que vale a pena destacar é que os vilões do poema não são os índios, e sim um padre jesuíta, o padre Balda, que meio que manipula estes índios contra as investidas dos espanhóis e portugueses. E claro, os índios também estão defendendo seu território e preferem morrer com coragem a entregá-lo. Aqui surge a figura mítica de Cepé Tiaraju, um misto, né, de herói e vilão dentro da história, e claro, a figura nobre do índio Cacambo. Este personagem, para muitos estudiosos e mesmo para aqueles poetas românticos que vieram depois do arcadismo, já representaria uma espécie assim, de germe nativista. A bem da verdade, se nós olharmos para o desenho do personagem, perceberemos que ele é muito mais um herói clássico do que um símbolo de nacionalidade brasileira. Seus caracteres são positivos porque ele é um herói positivo. A Mulher de Cacambo, Lindóia completa a lista de personagens que eu tenho que me lembrar que são importantes. Lindóia, quando vê morrer o seu marido, e numa trama do padre Balda para que Baldeta, seu suposto filho, uma espécie de filho bastardo, ficasse, digamos assim, como cacique da tribo, casando com Lindóia, esta personagem Lindóia resolve ter um outro destino. Em vez de se entregar para este homem, ela resolve se matar, deixando-se picar por uma cobra como Cleópatra. A história, toda a história da campanha dos portugueses e espanhóis, ela é dedicada por Basílio da Gama para o Marquês do Pombal. Ainda que no livro a dedicatória vá ao irmão do Marquês do Pombal, é evidente que o Basílio da Gama queria conquistar assim a simpatia do principal homem português da época, é o responsável pela construção, pela reconstrução de Lisboa depois do terremoto. Ainda que o valor da arte árcade brasileira possa ser colocado, se comparado ao barroco e depois ao romantismo, num lugar inferior, não podemos esquecer que há um aspecto interessante nesses poetas, e a prova de história, ou mesmo uma prova do Enem, que há uma mistura de conteúdos, poderia lembrar disso, há um aspecto interessante de que esses poetas eram inconfidentes. E o mais interessante de todos os aspectos nesse sentido é que aquilo que ainda hoje é a bandeira de Minas Gerais, a bandeira dos inconfidentes, e eu acho que o nosso aluno consegue lembrar dela, se não lembrar nós temos uma ajuda aqui. Esta bandeira, ela com o seu triângulo vermelho, traz como mote e como lema deste país, ou desse espírito de independência, uma frase em latim. E isto é mais um daqueles produtos que nós falamos de uma visão ou de uma mentalidade deslocada de lugar. Vejam mais uma vez, nós no coração do Brasil, pensando em latim a nossa independência. No entanto, o verso é muito bonito. É aquele verso que diz liberta quae sera tamen, ou ainda numa tradução bem famosa, liberdade, ainda que tardia. Pronto. Depois da sequência de aulas de arcadismo, creio que não teremos mais dificuldade quando os poetas mineiros aparecerem nas provas de vocês. Até mais. Pronto. Depois das nossas aulas de arcadismo... Grão Timóteo,